estamos estudando durante esse mês, fazendo essa série de estudos e série de mensagens a respeito de heróis ou pessoas que marcam personagens da palavra de Deus que caíram, passaram por situações de queda, e temos buscado entender, então, à luz da palavra de Deus, como os gigantes caem. Então, esse é o tema do nosso mês. Então, no domingo passado, o Paulo pregou sobre Simão, em Atos capítulo 8. Talvez você, se esteve aqui, você com certeza se lembra. E, então, nesse domingo, nós vamos ter, então, estudar, então, olhar com mais cuidado para o texto de Juízes, capítulo 19, que é um texto extremamente gráfico, um texto extremamente complexo do ponto de vista da interpretação, mas que é um texto extremamente relevante para essa nossa discussão aqui, que é o texto de Juízes, capítulo 19. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, comigo e ler junto comigo esse texto. Naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita, que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel. Deixou e voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali, e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. Dê um pulinho lá para o versículo 11. Quando estava perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor: venha, vamos parar nessa cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Iremos a Gibeá. E respondeu: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num destes lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passarem a noite na sua casa. Deu outro pulinho lá para o versículo 19. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos, que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim, para a sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Respondeu o homem idoso: você é bem-vindo em minha casa. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os seus jumentos. Depois de lavar os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritavam para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos. Já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês, e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com este homem. Não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem, lá estava sua concubina caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele disse: levante-se, vamos. Não houve, porém, resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes, e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem,
reflitam, digam o que se deve fazer. Antes de meditar, eu queria orar com você. Senhor, nós estamos diante de um texto extremamente difícil, gráfico, mas esta é a Tua palavra. E nós queremos ouvir a Tua voz através dela. E nós queremos aprender o que precisamos aprender. E nós queremos ser transformados por ela. Fala conosco, Pai. Nos instrui. Dirige os nossos pensamentos para que possamos ouvir a Tua voz de maneira clara e assim conheçamos a Tua vontade, para que possamos aplicá-la em nossa vida e tenhamos um viver e uma vida, uma prática de vida que Te agrada e Te honra. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um texto extremamente difícil, gráfico. Só a leitura aqui, eu já consegui ver aí os nossas. Uau! Que horror! Realmente é isso, é gráfico. E à luz desse texto, eu quero tentar observar com você essa manhã de que forma a acomodação espiritual ela é um prenúncio da queda. E a melhor maneira de nós interpretarmos e nós observarmos esse texto é considerando esse texto dentro do seu contexto. E quando a gente considera esse texto dentro do seu contexto, a gente descobre que esse texto, ele na verdade é parte de uma coletânea chamada Trilogia Belemita. E a Trilogia Belemita, ela narra uma história em 3 episódios. E essa trilogia, ela é muito interessante. O primeiro episódio começa lá no capítulo 17 de Juízes. Se você considerar o livro de Juízes como um todo, você vai perceber que desde o início de Juízes até o final do capítulo 16, você tem uma narrativa sequencial, ou seja, focando nos juízes que apareceram lá em Israel depois que o povo entrou na Terra Prometida. Então você tem uma sequência que vai lá desde a morte de Josué até Sansão. A partir do capítulo 17, nós não temos mais a figura de um juiz, a história de um juiz sendo narrada. Nós temos, então, essa trilogia belemita. E o capítulo 17 conta, esse primeiro episódio, ele conta uma história interessante. Conta a história de um indivíduo chamado Mica e um levita. E esse indivíduo Mica, ele decide, então, construir ali na sua casa uma casa de ídolos. E ele convida esse levita de Belém para ficar lá e ser o sacerdote ali que ia controlar e governar e reger aquela nova casa ali de ídolos. O segundo episódio é o texto que nós acabamos de ler e que vai até o final do livro de Juízes. E esse episódio, nós acabamos de ver, ele é extremamente tenebroso. É a história de um levita que tinha uma concubina e que ele foi buscar a sua concubina na casa do seu sogro depois de ter um problema lá de infidelidade conjugal. E então ele, depois de passar alguns dias lá na casa do seu sogro, ele retornando para sua terra, e então ele vai pernoitar lá na terra de Benjamim, lá na cidade de Gibeá. E aí ele chega lá na cidade de Gibeá, ninguém recebe ele, somente um homem idoso. E aí esse homem idoso recebe ele, então os homens lá foram lá, bateram, cercaram a casa, falaram, olha, nós queremos pegar esse cara aí que está aí na sua casa. Manda ele para fora. E aí o homem idoso fala, não façam essa loucura. E aí nós vimos o texto que acabamos de ler. Então eles mandam para fora a concubina. Ela é abusada a noite inteira. E logo depois, até a morte. E na manhã seguinte, aquele levita, ele volta para sua terra, chega na sua casa, pega o corpo da concubina, corta em 12 pedaços, distribui entre as 12 tribos de Israel e exige uma resposta. E o terceiro episódio da trilogia belemita é o livro de Ruth. Narra a história de uma mulher que retorna depois de 10 anos vivendo na terra de Moabe. Ela retorna para Belém. E ali ela reencontra o Senhor e reencontra a graça. E uma coisa interessante, quando nós olhamos para esse texto dentro do seu contexto, é que é o seguinte, na literatura judaica antiga, as trilogias elas seguiam um padrão.
as trilogias elas tinham uma maneira de funcionar. E a maneira era a seguinte: se o primeiro episódio contasse algo bom, começasse pintando lá um quadro, um cenário interessante, o segundo episódio vai ser algo muito bom, excelente. O terceiro episódio, então, vai ser algo maravilhoso. E o inverso também é verdade. Quando você observa uma trilogia judaica antiga que começa pintando um cenário ruim, o segundo episódio vai ser péssimo. O terceiro, então, terrível. E esse episódio, e esse padrão literário que nós temos, ele é um padrão que nós não encontramos, quando nós olhamos para a trilogia belemita, esse padrão ele é um tanto diferente. Quando a gente olha para a trilogia belemita, a gente vê então um episódio ruim, lá Mica, ele decide transformar ali na terra de Dan a sua casa numa casa de ídolos. E ele chama um indivíduo lá, Jonatas, o neto de Moisés, terceira geração depois que o povo já tinha chegado lá na terra, na terceira geração, logo depois que o povo já tinha chegado na terra, já começou a idolatria de novo, já começou a bagunça. Então nós temos ali um quadro de apostasia. O segundo episódio é esse episódio que acabamos de ver, sangrento, que é a decadência moral. É a decadência, a depravação, a perversidade ao vivo e a cores. Só que o terceiro episódio, ele começa um tanto interessante. O terceiro episódio, lá em Ruth capítulo 1, você vai ver que você vê uma família saindo de Belém, da casa do pão, da terra de Israel, e aí é um homem chamado Elimeleque, junto com a sua esposa Noemi, junto com seus filhos Malom e Quilion, e eles saem de Belém. Um judeu antigo lendo isso, ele fala: esse terceiro episódio vai pintar um negócio feio, já estão saindo da terra de Deus. E aí eles chegam lá em Moabe. Falou de Moabe. Moabe, aquela terra onde aqueles pagãos adoram quemos, sacrificam crianças, fazem banhos de sangue. Rapaz, esse terceiro episódio aqui vai ser feio, viu? E aí, primeiro Elimeleque morre, depois Malom e Quilion, e sobram 3 mulheres lá, Noemi, Orfa e Ruth. E aí o judeu que está lendo isso, conhecendo esse padrão, ele está falando: nossa, vai ser feio, eu não quero nem chegar no capítulo 4. Só que aí você chega lá no capítulo 4, você vê a genealogia do rei. Do final do capítulo 1 até o capítulo 4, você vê Deus entrando na história. A graça se manifestando. Deus se colocando e falando: olha, eu sou o indivíduo que transforma. Eu sou o indivíduo que muda a história de indivíduos. Eu sou o indivíduo que faz a diferença. E aí aquela mulher moabita, ela se torna a bisavó do grande rei Davi. E entra para a genealogia de Cristo. Quando nós olhamos então para o texto que nós acabamos de ler, nós precisamos entender isso que nós acabamos de ver, esse padrão. E toda essa estrutura, todo esse padrão, ele diz para nós uma coisa apenas, que a acomodação espiritual é o primeiro passo em direção à decadência moral. É exatamente por causa da apostasia, porque aquele povo decidiu deixar Deus, esqueceram-se de Deus, passaram a não mais seguir o seu Deus. É porque eles chegaram nesse ponto. É exatamente porque eles decidiram seguir os seus próprios pensamentos, as suas próprias convicções, entraram num contexto de relativização plena, é que eles então chegam nesse ponto da decadência moral. Então, se a acomodação ela é o prenúncio, o primeiro ato de um teatro de horrores, o que causa a acomodação? O que faz com que a tribo de Benjamim saia do status de amado de Deus e vá
ao status de odiado por seus irmãos. O que faz com que a tribo de Benjamim se acomode de tal maneira que deixe a bênção de Deus e vá chafurdar na lama? É isso que eu quero ver com você essa manhã. As características da acomodação de Benjamim. E quando nós olhamos para a acomodação de Benjamim, nós vemos que a acomodação, ela se manifesta, ou ela é manifesta na confiança em recursos humanos. Essa é a primeira característica. E se você olhar lá comigo, lá em Deuteronômio 33, eu quero olhar com você, abra lá em Deuteronômio capítulo 33, você vai ver uma coisa extremamente interessante aqui. Moisés está abençoando o seu povo, abençoando o povo que está prestes a entrar na terra prometida, sob a liderança de Josué. E então ele vai estender uma bênção para o povo de Israel. E aí, quando ele vai estender a sua bênção, ele vai chamando tribo por tribo. Faz a fila lá dos 12 lá, fala, ó, Judazinho, vem cá. Vem cá, Danzinho, vem cá. E aí chegou a vez de Benjamim, a tribo de Benjamim. E aí ele diz lá no versículo 12 uma coisa interessante, ele diz 33:12, ele diz assim, a respeito de Benjamim disse, que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama, descansa nos seus braços. A tribo de Benjamim, ela tinha o privilégio da proteção divina, da graça de Deus, da intimidade de Deus, e isso se tornou algo que, uma vez tendo sentado na fama e deitaram na cama, se tornou uma maldição. E é interessante nós vermos que quando nós não administramos bem e quando nós não temos a perspectiva correta ao observar as bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus muitas vezes elas se tornam maldição. Estou abençoado, estou tranquilo, estou numa boa, agora eu vou curtir. Acomodei. E a acomodação vai gerar queda. Mas não somente o recurso da bênção espiritual. Se você olhar lá, você vai ver, lá em Josué capítulo 8, você vai ver que a tribo de Benjamim ocupava um território ali na terra de Israel, um território que era extremamente interessante. Eles estavam à margem do Rio Jordão, e eles estavam lá gozando de uma terra com um terreno fértil, grana rolando fácil, porque as plantações, o que plantava colhia, a cultura de subsistência lá, a agropecuária, a agrícola, ela funcionava. Tinham recurso. Estavam numa terra interessante. Eles dominavam algumas das cidades mais importantes de Israel. Mas não souberam administrar a bênção. E caíram. Não só isso. Se você olhar lá no capítulo 20 de Juízes, nós vamos olhar daqui a pouquinho com mais cuidado, você vai ver que Benjamim era conhecida também por sua força bélica. Ou seja, mexer com os camaradas lá de Benjamim é igual mexer com o corintiano das Gaviões da Fiel. O negócio é feio. Os homens lá sabem brigar. Lá em Juízes capítulo 20 fala de uns tais 700 guerreiros que eles conseguiam lançar com a funda uma pedra e acertar num fio de cabelo, sem errar. Os caras eram bons. Estavam abençoados. Tinham recursos. Mas não souberam administrar a bênção. E a bênção virou maldição. E, meus queridos, isso daqui, pelo menos para nós, é uma advertência tremenda, porque nós, como bons batistas, aqueles indivíduos que estão na comunidade batista em Moema, uma organização privilegiada, que tem recursos, que está gozando da bênção de Deus, isso pode nos trazer e nos levar à tentação de querer sentar e acomodar.
Temos recursos, temos um bom pastor, temos pregação bíblica, temos aquilo que precisamos, Deus está concedendo, Deus está dando crescimento. Tá bom. Vamos aproveitar agora. Ser abençoado por Deus exige grande responsabilidade na administração das bênçãos de Deus. Talvez você esteja vivendo um momento que seja bom na sua vida. Talvez veio a sua promoção que você tanto queria. Talvez veio aquele aumento salarial. Você está gozando alguma estabilidade. Essa é a grande dificuldade que nós temos, de nos mantermos fiéis e nos mantermos ativos, cultivando uma vida de dependência ao Senhor quando os recursos são abundantes. Porque quando o negócio aperta, é fácil ir para Deus. É fácil chegar na igreja e fazer pedido de oração. É fácil ser um indivíduo que quer se aproximar de Deus. É interessante essa perspectiva de que é fácil se aproximar de Deus na hora do sofrimento. C.S. Lewis, ele fala uma coisa extremamente interessante. Ele diz assim que o sofrimento é a auto-humilhação de Deus. Ou seja, Deus, ele começa a tirar tudo que nós temos, os recursos que nós temos. Aí ele tira o dinheiro, aí ele tira a família. Caso de Jó, tira a família, tira o dinheiro, tira a prosperidade, tira a saúde. E aí ele fala assim para o indivíduo: olha para mim, eu sou o resto. É fácil buscar Deus. Quando Deus ele coloca o dedo, que dói. Agora quando Deus está abençoando, concedendo bênçãos, falando: olha, eu te dou aquilo que você quer, que você precisa. Esse é o momento em que nós estamos mais suscetíveis ao desvio e ao esquecer de Deus. Então, o desafio para nós é: estamos recebendo bênçãos, temos recursos. Senhor, faz de nós bons administradores dos recursos. Usa essas bênçãos para nos levar mais para perto de Ti. Porque se acomodarmos, nós estamos entrando num padrão perigoso que gera queda. Segunda característica da acomodação da tribo de Benjamim é uma acomodação que se manifesta em ateísmo prático. E aqui nós vamos olhar com bastante cuidado o capítulo 19 de Juízes. Quando nós estudamos o livro de Juízes, nós percebemos uma coisa. Nós vemos que existe um padrão ali, um estilo de vida que, a princípio, é extremamente contemporâneo. Repetidas vezes você vai ver uma expressão lá em Juízes assim: e tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. E então o Senhor levantou a nação tal e trouxe julgamento. E então os filhos de Israel se arrependeram, e estes então clamaram ao Senhor, que se lembrou deles e levantou o juiz tal e os libertou. Então você tem no livro de Juízes esse ciclo de bênção e queda, bênção e queda, bênção e queda. E isso tudo se processa porque o versículo 1, ele diz para a gente e deixa claro o que está acontecendo. Ele diz assim: naquela época não havia rei em Israel. E essa estrutura, esse texto, ele não só está dizendo para a gente que nós estamos vendo um período que não era o período da monarquia, mas ele está dizendo para nós que a nação de Israel não mais reconhecia a Deus como seu Senhor. Não mais reconhecia a Deus como seu rei. A nação de Israel não tinha mais a perspectiva de que eles estavam debaixo de um senhorio. Eles não tinham mais rei. Eles não se viam mais como alguém que devia satisfações a alguém. E aí, esse é o cenário. Esse é o ambiente. Aí eles são o indivíduo, o povo da aliança, o povo que Deus já tinha feito grandes maravilhas,
o povo que tinha um pacto com o Senhor, um povo que era circuncidado e tinha o sinal da aliança, mas que na sua ação negava o seu Deus. Esse é o ateísmo prático. É o indivíduo que professa. É o indivíduo que fala, não, eu creio em Deus. É o indivíduo que fala, não, Deus existe. Mas a sua prática, a sua ação, nega a existência de Deus. Ele é um ateísta prático. A nação de Israel era uma nação ateísta nessa época. Na prática. Judeu nenhum naquele período iria negar a existência de Deus. Dificilmente. Mas as suas ações, porque não havia mais o reconhecimento de que Deus era o rei da nação, então eles viviam o ateísmo prático. E como é que isso se manifestava? Se você olhar lá, você vai ver uma coisa interessantíssima no versículo 1, que diz assim: aconteceu que um levita vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, e tomou para si uma concubina. Um levita tomou para si uma concubina. O negócio estava tão bagunçado, eles não mais queriam nem saber de Deus, que o indivíduo que era responsável pela religiosidade, o indivíduo que era responsável por orientar o povo na sua vida com Deus, ele tinha uma concubina. Ele era um polígamo. Interessante que ele é reconhecido como levita. Estava tão bagunçado o negócio que o pastor tinha 2 esposas. Não havia rei em Israel. Não tem padrão. Não tem alguém que estabelece. Não tem moral. Nós vivemos dias parecidos, não vivemos? Hoje em dia, nós vivemos a época do relativismo, né? Não, aqui você faz aquilo que você sentir. Aquilo que você acha certo. E ai de você achar que o que eu acho certo é errado. Não venha me dizer que o que eu estou fazendo é errado. Se você me disser isso, você é um intolerante. Relativismo. Mesma coisa de Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Esse é o último versículo do livro de Juízes. Juízes, capítulo 21, versículo 25. Mas não só isso, nós temos um caso de adultério aqui. Olha só o que diz o versículo 2. Mas ela lhe foi infiel. E segundo a lei mosaica, segundo a lei de Deus naquele período, um indivíduo que adulterasse, ele devia ser punido com pena capital. Tinha que ser apedrejado. Interessante que a concubina ela vai lá, trai o levita. Não, tá tudo bem, dá um tempo aí. Fica aí, eu vou lá ficar lá com meu pai, eu vou para casa do meu pai, e eu vou ficar uns 4 meses lá, e se pá, a gente vai ficar junto de novo. Se não, não. E aí o levita vai lá, 4 meses depois, ainda vai atrás da mulher. E aí vai lá na casa do sogro, faz a meia hora lá com o sogro, faz a média, né? Tem gente que até vira corintiano, né? Quando começa a namorar uma corintiana, né? Aí vira corintiano, fala bem do time. Eu estou pegando o pé dos corintianos, mas eu gosto dos corintianos, tá, gente? Gosto bastante dos corintianos. Mas, gente, tá lá e recebe bem. Mas ninguém liga. Espera aí, tem um caso sério aqui acontecendo. A lei de Deus ela está sendo negligenciada. Se você observar ainda no capítulo 18, no capítulo 19, você vai ver que no trajeto, quando o levita ele estava voltando para sua terra, junto com a sua concubina, ele para lá em Gibeá. E lá em Gibeá, no versículo 15, ele diz assim: ali entraram para passar a noite, foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. A lei de Deus estabelecia um padrão altíssimo de tratamento com o estrangeiro, com o levita. Mas o negócio estava tão bagunçado que está lá o levita na praça da cidade, esperando alguém
fiel a Deus, cumpriu o mandamento de Deus de ser alguém hospedeiro, oferecer um lugar para ficar, para pernoitar? Ninguém. A lei de Deus exigia um tratamento para com o levita, um tratamento especial. O cara era VIP. Mas ninguém estava considerando o indivíduo. Ah, não, cada um faz o que acerta aos seus próprios olhos. Levita está na praça? Morra o levita. E aí a gente vai chegar na hora sangrenta. Versículos 13 e 14. Nós temos o homossexualismo e o barbarismo consentido e protegido. Não é somente uma questão de você não ligar com algo tão bárbaro, mas é você também proteger essa prática. Se você olhar lá no capítulo 20, você vai ver que quando os israelitas se levantam para falar, não, vamos fazer alguma coisa. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Entrega esses cabras aí que fizeram essa atrocidade para a gente limpar esse mal da nossa terra. Os benjamitas, eles não entregaram. Protegeram, foram para a guerra para proteger os vadios. Bagunçado. Queridos, nós estamos lendo Cidade Alerta. Nós estamos lendo a capa do jornal. Não estou trazendo nenhuma novidade. Não é à toa que o sábio Salomão fala, né, que não há nada de novo debaixo do sol. E finalmente o próprio levita, ele não apresenta nenhum respeito pela vida humana. Há intérpretes que pensem que, na verdade, o indivíduo que é responsável pela morte da concubina é o levita. Porque a gente tem a sugestão de que a concubina ela ainda estava viva quando ele começa a esquartejar a mulher. Respeito. O líder religioso, o indivíduo que devia servir no templo, orientando o povo para buscar o Senhor, está esquartejando e não tem respeito nenhum pela vida, por um corpo. E as leis cerimoniais judaicas antigas, elas eram leis que estabeleciam um respeito profundo pelo corpo, pelo cadáver. E, meus irmãos, toda essa prática, toda essa imoralidade, todo esse antinomianismo, tudo isso que nós acabamos de ver, é por causa disso, por causa dessa relativização. E, meus irmãos, deixe-me falar uma coisa. Paulo acabou de falar, eu não sou uma pessoa que tem grande experiência pastoral. Mas se tem uma coisa que me preocupa, é ver indivíduos que professam, que dizem professar o Senhor Jesus Cristo e falam, eu creio em Jesus. Mas na hora de viver Jesus, relativizam a palavra de Deus. Relativizam a moral divina, relativizam os padrões de Cristo. Relativizam, são os ateus práticos. São os indivíduos que não mais levam a sério aquilo que Deus estabelece. A tribo de Benjamim se acomodou. Ah, a Bíblia, que nada. Esse negócio aí de crente processar crente, isso daí é lá do período de Paulo. Esse negócio aí de sexo fora do casamento, isso daí é cultural. Paulo estava protegendo lá uma possibilidade de gravidez indesejada, ele estava protegendo lá aquela cultura lá que não tinha o avanço científico, não tinha camisinha, não tinha pílula do dia seguinte. Ele estava querendo proteger, não tem nada a ver. Esse negócio de moral. Essa coisa da fofoca. Não, fofoca não. Fofoca é um pecadinho, né? Fofoca a gente nem trata mais, né? Nem considera mais pecado. Fofoca, daí não é mais. Queridos, nós estamos no livro de Juízes. Mas eu não vim aqui só trazer más notícias para você.
Eu vim mostrar para você, e esse é o meu intuito, de acomodação, ela pode ser, e geralmente é, mediante arrependimento, o palco da ação graciosa de Deus. Deixe-me mostrar algumas coisas que aconteceram com a tribo de Benjamim. A história não termina ali. O que aconteceu logo depois daquela... Você talvez conheça a história. Logo depois daquele caso terrível, a nação israelita se levantou contra a tribo de Benjamim e quase dizimou os benjamitas. Mas quando você chega lá no capítulo 21, você vai ver que eles param, falam, não, vamos consultar ao Senhor, vamos fazer o bem. E então eles promovem a restauração da tribo de Benjamim. Deus está nesse negócio de restauração. Não importa quão fundo nós possamos ir, a graça de Deus ainda vai lá e alcança. A graça de Deus ainda vai lá e transforma. E, meus irmãos, eu gosto muito de teologia, eu sou um indivíduo que estuda bastante, gosto de ler, gosto de estudar, mas se tem uma coisa que me apaixona no Evangelho é que ele é prático. Eu gosto muito de ler um livro de teologia, mas eu fico muito mais inspirado quando eu vejo um adolescente dar um testemunho assim, olha, por causa de Jesus eu saí da pornografia. Olha, por causa da graça de Jesus, eu deixei um casamento que tinha marcado pelo adultério. Por causa de Jesus eu me livrei de adicção. Por causa de Jesus eu sou uma pessoa transformada. Isso é o que inspira, isso é o que enche o coração. E Deus está nesse negócio. E a transformação na tribo de Benjamim foi tal que não só há a restauração da nação, do povo, mas também social da cidade, que o próprio Saul, o primeiro rei, ele era um benjamita. O líder que iria subir era um benjamita. Quando o império se dividiu, anos mais tarde, depois da monarquia unida, debaixo de Saul, Davi e Salomão, os benjamitas foram a tribo que reconheceram o trono davídico e ficaram junto com Judá, debaixo do trono davídico. E aí ficaram as 2 tribos no sul e as 10 tribos no norte. Durante o exílio, Esther, uma benjamita, ela foi usada tremendamente por Deus para promover a manutenção da vida dos israelitas. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, quando ele se apresenta, ele fala, eu sou um benjamita. Um homem extremamente usado por Deus. E finalmente, lá no futuro, nós vamos ter 12.000 selados da tribo de Benjamim, segundo Apocalipse capítulo 7. Queridos, a história não termina com o sangue. Se a história termina com algum sangue, é o sangue de Cristo. É o sangue da graça do Senhor Jesus Cristo que cobre a acomodação, que cobre a queda, que cobre o fundo do poço e promove restauração. Assim como a tribo de Benjamim se acomodou e chegou no fundo do poço, mas experimentou restauração, eu e você temos essa mesma graça à disposição. Eu e você temos esse mesmo poder transformador à disposição. Eu e você temos isso à nossa disposição. Romanos 10 diz que se com a tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. A graça está disponível. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Vamos recitar juntos? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa se foi um estupro seguido de esquartejamento e sangue derramado, uma guerra civil.
Não importa se você está lutando com alguma área moral da sua vida, não importa o que está. A mensagem da trilogia belemita é uma mensagem da graça. É uma mensagem de que há solução para a acomodação. Abaixe sua cabeça. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e nós queremos te honrar por isso. E nós queremos experimentar a tua graça. E nós precisamos da tua graça. Porque não queremos nos acomodar. Não queremos chegar no fundo do poço. E obrigado porque podemos encerrar a nossa história da perspectiva da graça de Deus, da perspectiva da transformação, da perspectiva do sangue de Cristo. E apesar dessa advertência tão dura da história da tribo de Benjamim, nós queremos te louvar porque ela nos instrui, ela nos dá a advertência necessária para que possamos voltar ao padrão correto, voltar ao caminho correto. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos porque Tu és um Deus que, apesar de nós, fala conosco e está trabalhando na nossa vida. Obrigado pela Tua graça. Obrigado porque somos indivíduos que são alvos do Teu amor, do Teu trabalho e do sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo.